Fala aí galera, tudo bom? Mais uma vez aqui na área. Dessa vez não é pra falar de game nem nada. Um amigo meu perguntou o que eu tava usando na faculdade e tal. Eu sou aluno de engenharia e eu sei que um grande desafio aí foi mudar, né, do caderno de papel para um caderno eletrônico. E a ideia é que eu tenho usado alguns programas para acompanhar as aulas, né, para gravar as aulas, tanto para acompanhar na parte escrita também, resolução de exercício, esse tipo de coisa. E eu estou usando esse cara aqui, ó. Deixa eu só acertar o foco. Chama Notes Plus. Então, esse Notes Plus, ele é um aplicativo bem interessante, né? Porque como vocês podem ver, aqui é um gráfico, né? Uma aplicação na parte física, onde você consegue escrever. Vocês podem ver a minha letra. Eu não escrevo muito bem, mas a ideia é que eu consiga armazenar as informações que eu preciso. Da melhor maneira possível, eu vou mostrar aqui alguns benefícios de você usar esse caderno digital e você não ter o caderno mais em papel, né? A primeira coisa é que você pode ter num único lugar. Então aqui eu tenho uma biblioteca com os meus cadernos, e aí vocês podem ver, eu tenho a parte de rascunho, minha agenda para anotar as provas e meu calendário da faculdade, a parte de cálculo, ciências sociais, trabalhos acadêmicos, ética, física e tudo mais. Então o caderno que eu estou visualizando aqui é o caderno de física, né? Do meu professor aqui, Alexander. Eu consigo, se vocês olharem aqui, eu não nomeei as aulas, né? Mas eu posso nomear as aulas. Então, para esse semestre que passou agora, eu tive 24 folhas de caderno aí. Nesse caso aqui, por exemplo, tarefa 12, página 66. Então, exercício 6, página 66. Eu consigo criar um índice e depois eu consigo fazer uma busca, né? Utilizando esses nomes para poder localizar a matéria. Então, eu posso vir aqui e digitar. Vocês podem ver que ele vai abrir um teclado, né? Aí eu tenho que digitar para poder fazer essa busca. Bom, mas vamos voltar mais no começo, né? Como é que eu crio, então, um desses cadernos, né? Eu posso vir aqui em cima. Eu tenho a opção adicionar ou um notebook ou uma pasta, né? No meu caso, eu vou ter que armazenar esses livros depois como ano de 2012, né? 02/2012. E vou começar um novo semestre, né? Com o ano de 2013. Mas vou começar aqui por um caderno. Bom, eu posso escolher, né, a capa desse caderno, qual que vai ser o formato desse ficheiro, né, de onde vai ficar armazenada essa informação. Vamos pegar aqui esse cara. O tipo de folha que eu vou utilizar, então eu quero principalmente, né, utilizar aqui uma folha de diagramação como se fosse um caderno mesmo. Mas vocês podem ver, eu tenho várias, né, tenho agenda, tenho com dias, né, planejamento de dias aqui, folhas de engenharia, né, tanto com grid ou com grid com borda para você poder pôr nome e tudo mais. E aí eu tenho até para música, né, para música pautada para música, página pautada para música. Bom, no nosso caso vamos pegar aqui. Clicou no OK. Ele vai abrir um novo caderno. Aqui no caso eu nomeei ele, né, para que fosse vídeo. Se eu quiser renomear, eu posso vir aqui editar. Eu troco o nome, coloco um outro nome que eu achar mais apropriado. Nesse caso eu vou deixar vídeo, que é só uma demonstração. Bom, uma vez que eu terminar, OK. Vamos lá, vídeo. Se vocês olharem, né, eu tenho aqui uma folha em branco e eu posso, como eu falei, dar um nome para essa folha. Vamos só edite novamente. Eu vou falar que aqui é teste. Ó, minha folha de teste está feita. Só confirmar. Ok, mas se vocês olharem, a diagramação dessa página ainda não está correta, né? Porque o tamanho de uma folha padrão, né, de caderno seria uma folha A4, e uma folha A4 tem 297 mm por 210. E com um tamanho de folha de mais ou menos entre 7 e 8 milímetros, né, entre uma linha e outra. Então como é que a gente faz essa configuração? Eu posso vir aqui, ó, em ferramentas, né, Tools, Change Paper Notebook Size, e aí eu posso escolher o tamanho da minha folha. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando você pegar esse aplicativo na Apple Store. É definir, né, qual o tamanho
do papel que você vai trabalhar. Então nesse caso aqui eu vou trabalhar com uma folha A4 e eu vou colocar aqui 297, ok, por 210, ok novamente, e com um tamanho de linha de 8 milímetros, ok. E aí eu posso falar que se essa folha aqui que eu estou fazendo é só para esse papel, né, só para essa folha, ou eu vou fazer para o caderno inteiro. Nesse caso, eu vou fazer aqui, ó, para todo o caderno. Vamos lá, 297, 210 e 8. Tá ok? Então todas as folhas desse caderno, quando eu abrir, né, meu caderno, quando eu for trabalhar, eu estou falando que todos vão ter esse tamanho de folha e esse tamanho de linha. Tá certo? Bom, vamos agora dar uma olhada na parte superior aqui onde ficam as canetas, a borracha, como é que funciona como funciona a formatação da sua escrita, né? Então, basicamente, ele funciona com escrita cursiva. Então, eu escrevo como se eu estivesse escrevendo com um caderno e uma caneta. Ok? Então, esse é meu nome. Tá certo? Vamos lá novamente. Eu vou escrever aqui. Para apagar, eu venho aqui na borracha e passo por sobre o texto, sobre o que eu quero apagar. Bom, eu posso configurar as canetas aqui, apertando e segurando, ele vai abrir uma paleta com várias canetas, tá ok? Eu posso, sem soltar, né, eu vou localizando a caneta que eu quero. Então, no caso, vou deixar azul, porque eu gosto de deixar uma vermelha, uma verde e uma azul, vocês podem ver ali. Se eu quiser criar uma caneta diferente, eu posso vir aqui nessa aquarela, ele demora um pouco para abrir, ele está processando, e posso criar uma caneta diferente. Então eu gostaria que fosse, no caso, essa verde, e aí eu posso definir a espessura desse texto que eu estou escrevendo, posso definir também a transparência, então se você quiser usar como um marca-texto ou alguma coisa nesse sentido para dar um destaque, posso escolher a cor também. Tá ok? Então eu acabei de criar um marca-texto dentro da minha tabela de canetas, tá certo? Aí é só clicar novamente na aquarela, né? E aí você pode substituir, por exemplo, uma daquelas canetas que eu fiz por aquele marca-texto, tá certo? Então, por enquanto, deixa eu apagar aqui o que eu fiz. Bom, existem duas maneiras de vocês escreverem, né? Vocês podem ver que eu, mesmo tentando aqui, eu não consigo escrever certinho na linha, né? E como eu mostrei no caderno anterior, estava tudo escrito de maneira correta, tá certo? Então, como é que eu posso escrever então de uma maneira melhor? Existem duas maneiras, mas as duas só funcionam treinando. Se vocês repararem aqui embaixo, eu tenho uma paleta aqui, eu vou puxá-la um pouco mais para cima, que ela funciona da seguinte maneira: você apoia a sua mão e o iPad não entende o que você está fazendo ali, ó. Tá vendo? Eu estou rabiscando ou eu estou apoiando a mão e o iPad não entende esse toque, tá certo? Então essa é uma maneira de você escrever. Você pode se posicionar melhor na sua carteira, onde você estiver escrevendo, e aí a sua letra vai ficar um pouco melhor, tá certo? Então essa é uma maneira de você escrever. A outra maneira, que é a maneira como eu prefiro escrever, é sem essa barra e dando um zoom, olha só, numa determinada região. Então olha só o que acontece. Uma vez que eu selecionei, então eu vou fazer mais uma vez, eu aperto e seguro o local onde eu quero que apareça esse zoom e mantenho pressionado. Então aperto, seguro, mantenho pressionado. Perdão, não pode mexer a caneta, senão ele entende que você está querendo escrever, né? Então tem que manter a caneta parada por aproximadamente uns 2, 3 segundos e ele vai abrir uma janela. Você pode regular esse zoom, né? Você pode regular o tamanho da área que você está escrevendo. Então se você deixar muito próximo, você vai ter pouco espaço para escrever,
tá certo? Você pode posicionar, você pode aumentar e diminuir esse espaço, você pode posicionar para cima e para baixo. Então, se você quiser deixar só um espaço aqui embaixo, né, que fique mais fácil de você apoiar a sua mão e tudo mais. Bom, então, como eu falei, você pode aumentar ou diminuir esse espaço e reposicionar para o lugar que for mais apropriado. Eu costumo deixar sempre no máximo, né, de espaço que eu puder escrever. Bom, qual que é a vantagem de você fazer isso? Se vocês repararem, deixa eu apagar aqui esse rabisco que eu fiz. Eu vou deixar o zoom aqui um pouco mais afastado. Olha só. Quando eu estou escrevendo, eu escrevo grande, mas olha o texto lá em cima. Ele está exatamente em cima da linha. Então eu vou escrever aqui, isso é Opa, acabou o espaço aqui no canto. Ó. Vocês estão vendo? Eu vou escrever teste, mas acabou o espaço. Mas olha o que aconteceu. Nesse canto aqui, ó, ele ficou escuro. E a partir do momento que eu começar a escrever aqui, ó, ele já entendeu que eu estou querendo continuar na mesma linha. Ok? Eu vou continuar aqui fazendo mais algumas coisas para vocês olharem que eu vou chegar no fim da folha. Ó. Cheguei no fim da folha. Olha o que aconteceu, ele já foi para a linha de baixo. Então eu vou continuar escrevendo. Continuando. Olha só que engraçado. Lá em cima, ele mostra pontilhado a área do zoom e o próximo lugar onde você vai escrever. E exatamente dentro do espaço da linha. Tá certo? Não está muito bom o foco aqui, mas dá para perceber. Tá ok? Então essa é uma maneira bem simples de você escrever. É a maneira particularmente que eu prefiro, ao invés de utilizar aqui, ó, aquela barra de apoio da mão, né? A não sei que você esteja fazendo um desenho, um gráfico, de repente para fazer o gráfico, aí você consegue ter mais espaço. Olha só, eu estou com a mão apoiada em cima da tela e aí eu vou desenhar um gráfico. Então deixa eu pegar aqui minha caneta verde e eu consigo facilmente desenhar para apagar. Tá ok? Então essa a primeira parte da escrita, né? Você também pode, existe aqui um recurso, particularmente eu não uso muito porque não dá tempo de copiar, né? Os professores são meio apressados em apagar a lousa, então não dá muito tempo. Mas existe um type, então você pode escrever, por exemplo, aqui eu vou, se vocês olharem, ele está escrevendo, né? E eu posso fazer a configuração do texto que eu quiser e utilizar dessa maneira. Para apagar a mesma coisa. Perdão. Então, para apagar, só utilizar o backspace aqui. Então, não é uma função que eu utilizo muito, principalmente por não dar tempo. E não é eu acho, né, na minha opinião, não é muito usual. Bom, o próximo passo, agora que eu vou mostrar para vocês, é a parte de desenho. Então, como eu falei, né, eu sou um estudante de engenharia e muitas vezes, né, principalmente nas aulas de física ou nas aulas de cálculo, a gente tem que desenhar gráficos, tá certo? Então aqui é um lançamento de um corpo aqui e que eu precisei desenhar, tá certo? Bom, como é que eu vou fazer esse desenho? Vamos lá, vamos voltar aqui no meu caderno vídeos. E como é que eu vou fazer esse desenho? Eu posso desenhar a mão livre, né? Então se eu simplesmente continuar o traço aqui, tá certo? Eu fiz um desenho genérico. Para apagar, eu venho aqui na borracha e passo sobre esse desenho. Isso é uma maneira de você apagar esse objeto esse desenho que você fez, tá ok? Só que existem alguns atalhos para a gente desenhar. Então, por exemplo, sem nenhuma configuração especial, eu quero fazer uma linha reta. Então, desde que eu faça uma linha reta, ou mais reta possível, ele já identificou que eu tenho uma linha reta aqui, ó. Olha só, agora é uma questão de posicionar. Então, se eu falar que esse cara aqui vai ser um eixo, por exemplo, um eixo de um gráfico, né? Então, eu posso desenhar esse eixo de um gráfico. Putz, não era azul, eu quero trocar de cor. Uma vez que ele já está selecionado, eu venho aqui e troco de cor. Vocês repararam que ele ficou vermelho. Ou ficou verde, dependendo da seleção que eu fizer. Ok? A mesma coisa eu vou desenhar agora um outro eixo. Olha, ele já identificou que isso é um círculo.
Que, desculpa, aqui isso é uma linha, tá certo? E ele já traçou a linha. Bom, André, mas e como é que eu faço agora para editar? Eu quero... Putz, ficou fora, né? Se vocês repararem, o eixo aqui não ficou bem desenhado, bem posicionado. Eu vou selecionar esse eixo, vocês vão reparar que vai aparecer um cadeado, porque esse objeto está bloqueado, então, para que eu não mexa sem querer, tá ok? Então eu vou clicar no cadeado, e aí ele vai liberar, olha só, aparece uma seta aqui do lado. E aí eu consigo movimentar esse objeto, tá ok? Bom, eu vou desenhar então aqui um caminho de um gráfico. E aí olha só o que vai acontecer. Só porque eu quis mostrar ele não fez, mas ele faz também splines, né, que são linhas com continuação. Opa. Deixa eu... eu não sei por que ele não está configurado, mas se o sistema não entender, né, o que eu quero, deixa eu mostrar um outro recurso rápido e bem legal. Se eu quero apagar uma área grande, né, eu posso simplesmente fazer um círculo. Olha só, ele já entendeu que eu quero pegar tudo que está lá dentro e eu quero apagar, por exemplo, apagar, copiar. Eu tenho várias funções aqui, eu quero apagar. Uma maneira bem rápida de você apagar uma área grande aqui dentro do aplicativo. Bom, se ele não entender o que eu quero, né, ele não entendeu que eu quero uma spline, ou seja, uma curvatura que depois eu quero poder mexer, eu venho aqui em ferramentas, insert shape, e eu consigo selecionar aqui a ferramenta que eu quero. Então se eu quero um retângulo, se eu quero um triângulo, se eu quero um hexágono, uma elipse, enfim, o objeto que eu precisar, tá ok? Então eu aperto seguro, eu quero uma linha, ele vai trazer uma linha de qualquer tamanho, de acordo com o que eu tiver selecionado. Ou se eu quiser uma elipse, né? Aí no caso da elipse eu posso da elipse fazer um círculo, né? Então depende do seu posicionamento. Tá ok? Bom, deixa eu fazer aqui um desenho. Eu tenho uma figura, tá certo? E eu quero copiar essa figura para um outro lugar. Então, mais uma vez, eu posso fazer um círculo. Ele vai entender que eu estou querendo o objeto que está dentro dessa figura. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso deixar o desenho do jeito que está, agrupar isso, transformar num único objeto, converter em texto, duplicar, copiar, deletar, mandar para o background ou trocar o estilo. Nesse caso aqui, eu posso dar um copy. Olha o que ele vai fazer. Vocês viram que ele transformou em um quadrado amarelo como se fosse um post-it. E ele mandou para algum lugar, ele mandou para esse cara aqui, ó. Clipe. É uma maneira de você manter o histórico, né, dos seus, do que você tem copiado, tá certo? E aí você pode reutilizar. Então, como é que eu reutilizo essa ferramenta? Eu vou pegar esse outro gráfico que eu tenho aqui, clico seguro, arrasto e solto. Olha lá, ele traz na tela e aí olha só que bacana. Eu posso aumentar, diminuir, eu posso melhorar esse gráfico, né? Eu posso reaproveitar em qualquer tamanho de texto, tá certo? E aí, uma vez que ele está na posição que eu preciso, clicou, ele vai deixar o gráfico do tamanho que você precisa. Se você quiser apagar, você pode selecionar uma determinada região e apagar, tá certo? Bom, um outro ponto bem bacana, né? Muito legal e que todo mundo me perguntou como é que funciona, se eu utilizo ou não, é a parte de exportação. Então eu posso vir aqui, ó, export, e enviar para todas essas opções. Ó. Eu posso mandar para o Dropbox, a que eu mais utilizo é Dropbox e PDF. Então eu envio via Dropbox, ele automaticamente transforma em PDF e já guarda, né, esse caderno ou essa opção numa cópia de segurança, para você, se acontecer alguma coisa e se você precisar dessa informação para compartilhar com alguém. Tá certo? Uma outra coisa bem interessante é que você pode utilizar fotos da sua câmera, você pode inserir fotos da sua memória. Então, muitas vezes, né, deixa eu até mostrar um exemplo bem legal. Algumas matérias que os professores passaram na sala, então, por exemplo, questões aqui, ó. Questões de... algumas questões aqui de uma determinada matéria. A professora passou um PDF e olha só o que eu fui capaz de fazer. Eu consigo assinalar, eu consigo desenhar em cima desse PDF. Então, se eu quiser, por exemplo, marcar um determinado texto,
eu posso desenhar em cima desse PDF, eu posso utilizar esse PDF como uma base de um caderno. Então, se você precisar copiar a lição de alguém, ou se você precisar copiar um determinado trabalho que a professora passa na sala, ou o professor passar na sala, enfim, o que você precisar. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, ó. Aqui são fotos. Aquele foi um arquivo PDF que a professora enviou por e-mail. Esse aqui são fotos que eu tirei durante a sala. Vocês podem ver que está escuro, né? Tá uma imagem mais escura porque é uma foto. E da mesma maneira, eu consigo desenhar em cima da foto, eu consigo fazer o que eu preciso em cima da foto. Então aqui era uma questão que estava errada, né? A professora acabou imprimindo de maneira equivocada. Aqui foi o arquivo PDF que a professora tinha enviado. Aqui é a mesma coisa. Então ela foi renumerando algumas questões e eu consigo desenhar em cima desse PDF. Então é uma maneira bem simples, né, bem rápida, de você conseguir aproveitar a informação que a professora passa na sala. Tá certo? Se vocês repararam, em alguns momentos ele performou aqui um autosave. Porque uma pergunta que acontece é: André, mas e em que momento que esse softwarezinho, que esse aplicativo, ele salva alguma informação? Periodicamente ele vai salvando essa informação para que você não perca. Então, deixa eu só deixar do jeito que está aqui. Daqui a pouco ele vai aparecer uma mensagem aqui em cima, autosave. Outra pergunta muito interessante é como é que eu desfaço, né, uma coisa que eu fiz. Eu tenho esse botão aqui no canto que é o undo. Então, olha lá, cada vez que eu vou clicando ele está apagando as informações que eu desenhei. Então é uma maneira bem simples, né? Uma maneira bem rápida de você apagar, né, o que você fez no momento anterior. Então funciona como qualquer aplicativo. Ok? Bom, espero ter ajudado todo mundo aí. Se alguém tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários. Eu testei outros aplicativos, né? Deixa eu mostrar aqui minha tela. Esse Penultimate eu não gostei, particularmente porque eu não consigo desenhar figuras e escrever da maneira como eu consigo fazer no Notes Plus, tá certo? Existem alguns outros aplicativos aqui que eu utilizo para as aulas de física principalmente e para algumas aulas de cálculo. Mas é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, um like aí, um compartilhar, e quanto mais gente puder contribuir aí visualizando, eu acho que é uma ferramenta muito útil, muito prático. Você pode usar em reuniões, em qualquer outra atividade onde você precise tomar notas de algumas coisas. Bom, é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.